Então, vou começar a história aqui dando um exemplo, como se o nome da menina fosse Fernanda. A Fernanda, ela conta algo muito íntimo para uma amiga dela, né? Conta para, sei lá, para Maria. Ela conta algo muito íntimo para essa amiga dela, que se chama Maria, e ela, poxa, ela espera que essa amiga dela guarde esse segredo, né? Só que isso não acontece. O que acontece? No dia seguinte, ela percebe que vários colegas estão comentando sobre aquilo que ela contou para a amiga dela na escola e tudo, né? Teve até alguns amigos, assim, mais maldosos que até tuitaram, fizeram TikTok de piadinha daquilo íntimo que ela contou, que a Fernanda contou, né? E daí o que ela fez? Ela falou assim, meu, que raiva da Maria, como que ela pôde fazer uma coisa dessa? Então, qual foi o sentimento que você acha que ficou dominando sobre a vida da Fernanda, né? No coração da Fernanda, o que predominou ali? Foi ira, foi indignação, foi mágoa, foi raiva, né? Foi revolta, foi esse tipo de sentimento, né? O problema tá aí, né? Porque o que vai se fazer? O que ela vai fazer? Tem dois caminhos para ela tomar, baseado em toda essa situação, né? Tem dois caminhos para a Fernanda tomar. Qual será a tendência do coração dela? Revidar ou perdoar? Ou ela vai fazer alguma coisa contra essa amiga dela, ou perdoar, né? Então, a gente vai ver, a primeira atitude seria revidar, a gente vai ver sobre isso. O que seria isso, esse revidar? A primeira coisa seria evitar isso, né? Porque revidar, ele é um impulso natural que a gente acaba tomando, assim, ou, né, não deveria tomar, mas é primeiro impulso que a gente tem, né? Que é responder com raiva aquela ofensa recebida, né? Aquela atitude da pessoa. É uma reação inevitável se a gente não depender de Deus, quando a gente é ofendido. Então, Deus, ele não nos encoraja a fazer justiça com as próprias mãos. Deus não quer que a gente faça isso. Antes, ele espera que os filhos dele, que somos nós, né, aprenda a depender dele, mesmo quando é perseguido ou injustiçado, né? Paulo, ele fala sobre o relacionamento com as pessoas que perseguem, lá em Romanos 12, 14. Vamos abrir a Bíblia, quem tem Bíblia aí perto, né, que eu acredito que todo mundo tem. Livro de Romanos, está depois dos 4 evangelhos lá, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, e aí vem Romanos. Livro de Romanos, capítulo 12, versículo 14. Quem está acompanhando encontrou? Ó, ele fala assim, ó. Abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Ou seja, mesmo quando a gente recebe uma perseguição, quando as pessoas fazem alguma injustiça, a gente ainda assim deve orar por essa pessoa e dizer assim, Pai, cuide dessa pessoa, porque eu não tenho o que fazer por ela, né? É tu que tem que fazer. Então, a gente tem que orar e pedir para que Deus cuide e faça aquilo que tiver que fazer, mas é o Senhor que tem que fazer, é Deus que tem que fazer, e não nós, né? Lá em Romanos, um pouquinho mais para frente também, no mesmo capítulo, ali no versículo do 17 ao 19, um pouquinho mais para baixo só, ele fala assim também, ó. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens, se possível, quanto depender de vós. Tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Não, peraí, eu li alguma coisa errada. Mas
Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Ou seja, quando eu tomo a decisão de me vingar, quando alguém faz o mal para mim, eu tomo a decisão de me vingar, eu vou estar tendo o mesmo comportamento que aquela pessoa. Quando eu tomo a decisão de fazer algo para a pessoa que fez para mim, eu vou estar sendo tão má quanto aquela pessoa. Então, eu não devo revidar uma pessoa que fez o mal para mim. Ah, mãe, mas ela fez muito mal para mim. Ah, mas olha, foi horrível o que ela fez. Conversa com Deus. Fala para Deus, Deus, olha, essa pessoa fez um mal terrível para mim. Olha o que ela fez. Fale para Deus, porque Ele é o justiceiro da nossa vida, né? E é isso que Ele deseja. E de acordo com esses versículos, essa é a razão para um filho de Deus não revidar, né? É isso que a Bíblia fala e mostra para nós, né? Então, se a gente parar para pensar, quanto à atitude de dependência de Deus, ela pode trazer mais tranquilidade e paz. Não é confortável, a gente sabe disso. A primeira coisa que a gente tem vontade de fazer é que as coisas se resolvam. Quando a gente vê uma pessoa fazendo mal, qual é a nossa vontade? De ver que aquela pessoa se lasque também, não é? É verdade, tu vê o cara fazer um mal, tu quer o quê? Tu quer ver o cara ganhar o mal também. Mas não é isso que a Bíblia diz. Porque se a gente desejar isso, se a gente contribuir com isso, a gente vai estar gerando mais mal, mais mal. Então, quando a gente está com esse sentimento, eu sempre faço isso. Eu sempre faço assim, eu vou orar e eu falo assim, Deus, tira esse sentimento de dentro de mim, porque eu sei que não é o que te agrada, eu sei que não é o caminho correto. Então, me ajuda a tirar esse sentimento ruim de mim, porque eu sei que não vem de ti. Eu sei que esse não é o teu desejo sobre a minha vida, né? Não é o teu desejo sobre a minha vida, então tira de mim. Eu sei que tua é a justiça, então eu não preciso pensar em justiça. Eu só preciso pensar em ser curada do mal que essa pessoa me fez e aprender a perdoar o mal que essa pessoa me fez, perdoar essa pessoa. E aquilo que essa pessoa vai ter que se resolver, a consequência disso é ela e Deus. Assim como quando eu erro, sou eu e Deus. Porque, né, a gente também erra com os outros. Pouco ou muito a gente também erra, né? Então, uma atitude seria revidar. E a outra atitude seria. Qual seria a outra atitude? Perdoar. Perdoar, muito bem, Cauã. Então, esse seria um ensino para se viver. Esse seria o correto, né? Sempre perdoar. Tem uma passagem que fala que Pedro fala, né, lá na Bíblia, que ele fala assim: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Então, quantas vezes eu devo perdoar uma pessoa que me fazia o mal? 7 vezes? Ele pergunta assim, até 7 vezes? Pedro pergunta para Jesus. E aí Jesus responde para ele assim: Olha, Pedro, eu te digo que não é até 7. Não é, Pedro, até 7. Mas até 70 vezes 7. Então, isso é muita coisa, né? É muita coisa para a gente perdoar. Isso está lá em Mateus 18, do 21 ao 22, essa conversa. Então, o que Jesus quis ensinar para Pedro, né? Usando esse número. Ele não quis ensinar como fazer um caderno de controle, né? Eu já perdoei uma vez, já perdoei 2 vezes, e nem quantas vezes a pessoa perdoou, quem. Não, esse aqui eu perdoei uma vez, esse aqui eu perdoei 2. Não, não é isso. Mas Jesus quis ilustrar a paciência e a constância que a gente deve ter para perdoar as pessoas que nos ofendem, né? A gente precisa deixar, deixa. Todas as pessoas, elas vão nos frustrar um dia. A gente vai ficar triste um dia, com pai, com mãe,
com irmãos, com primos, com amigos, com professores, com pastores, com líderes. A gente sempre vai ficar um dia triste com alguém. A gente vai ficar chateado, seja num nível muito grande, seja num nível menor. E a gente precisa aprender a perdoar, porque senão isso fica, sabe, moendo aqui dentro, fica pesando aqui dentro. Existe um exercício que a gente faz para o perdão, porque o perdão, ele não é um sentimento, porque o sentimento a gente vai gerando dentro de nós, mas o perdão, ele é uma decisão, é uma atitude. Eu decido perdoar a pessoa. E quando eu decido, às vezes vem de novo para dentro do meu coração aquele sentimento, sabe? Ai, mas aquele dia aquela pessoa fez aquilo para mim. Toda vez que eu lembrar aquilo que a pessoa fez para mim, ah, mas a Sofia aquele dia, poxa, aquele dia a Sofia fez isso para mim. Aí eu vou falar, mas eu decido perdoar a Sofia. Passou. No outro dia, se eu lembrar de novo, ai, mas a Sofia aquele dia fez isso para mim, mas eu decido perdoar a Sofia. Até que esse exercício diário de perdão seja forte dentro de mim, até que eu não lembre mais disso. Até que um dia eu fale assim, a Sofia fez aquilo, tudo bem, já perdoei. Porque esse é o exercício do perdão. Ele é um exercício, a gente precisa aprender a lidar com isso, porque o perdão, ele é uma decisão. Eu decido perdoar. Se eu ficar no sentimento, ele vai bloquear, ele vai parar. Porque se eu ficar assim, ah, mas a Sofia, ela fez aquilo para mim e doeu. Ah, mas aí eu não consigo perdoar, porque ainda dói. Mas o que eu sinto é diferente do que eu tenho que fazer, né? E eu tenho que perdoar. Então, se eu tenho que perdoar, eu preciso liberar isso. Não, eu tenho que perdoar, eu decidi perdoar. E eu perdoo a Sofia. E aí eu começo a exercitar isso dentro de mim, até que tudo isso saia, todos os dias, né? Isso é muito importante. Então, continuando esse assunto por Pedro, Jesus, ele conta uma parábola. Eu vou ler lá em Mateus 18. Mateus 18, do 23 ao 35. Vamos ler um pouquinho de Bíblia, que é delícia, né? Mateus 18, do 25, do 23 ao 35. Por isso, o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fossem vendidos para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tem paciência comigo e eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e deixou ele ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um de seus conservos, ou seja, servos que ele cuidava, né? Que lhe devia 100 denários. Agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então o conservo caiu de joelhos e implorou: Tenha paciência comigo e eu pagarei a você. Mas ele não quis. Antes ele saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Quando os outros servos companheiros dele viram o que estava acontecendo, ficaram muito tristes e foram contar para o seu senhor tudo o que tinha acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: Você é um servo mau, porque eu cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não deveria ter tido misericórdia do seu conservo como eu tive de você? Irado, seu senhor entregou-o aos torturadores até que pagasse tudo o que devia.
Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Então, essa parábola, ela ensina, né? Porque qual foi a sentença do rei? Lá no versículo 25 ele fala, né? Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía fossem vendidos para pagar a dívida. E o que o servo fez? Ele rogou, né? Pedindo que fosse cancelada a dívida. Então, essa parábola, ela mostra que o Senhor, ele perdoou, o Senhor aqui, é uma tipologia de Deus sobre as nossas vidas. Ele perdoou as dívidas do servo, mas o servo não perdoou a dívida do outro. O que isso quer dizer? Que se nós não perdoarmos o próximo, o Senhor não perdoa o nosso também. Não existe esse desequilíbrio no reino de Deus, né? Como que a gente vai receber o perdão de Deus se a gente não aceita o perdão do outro? Se a gente não perdoa o outro, né? Então a gente precisa entender isso, que a gente precisa perdoar o outro, precisa liberar o perdão para o outro, para que a gente receba do Senhor também. E perdoar faz toda a diferença, né? Apesar de a gente estar inserido numa sociedade que ela é competitiva, ela é dinâmica, né? E muitas vezes também ela é violenta, como a gente tem visto, que a gente não é obrigado a se igualar num contexto em que vive. A gente já sabe que a gente é diferente do povo que está lá fora, mesmo que a gente vá para uma mesma escola, mesmo que a gente conviva no mundo que está lá fora, mas a gente sabe que a gente é diferente, né? A gente tem a nossa cabeça é diferente, a gente pode gostar de muita coisa que as outras pessoas que estão lá fora gostam, mas a gente é diferente. Né? Jesus, por exemplo, ele viveu num tempo quando também havia essas diferenças sociais e culturais, né? E nem por isso ele se misturou. Eu não digo que ele não andava com outras pessoas, mas ele não deturpou aquilo que os princípios em que ele vivia. Ele não negociou os valores dele, né? Ele nunca negociou, mas ele, muito pelo contrário, ele fez diferença com o testemunho dele. As pessoas olhavam para ele e diziam que tem alguma coisa diferente nele, quero ver o que esse homem tem. Se aproximavam dele e viram que ele gerava milagre nas pessoas. E nós podemos fazer isso também, não é? Através de Jesus, pelo que nós temos dentro de nós. O seu testemunho, né? E isso impactou a vida das pessoas daquela época de Jesus. Até na morte de Jesus, né? Ele pediu que Deus perdoasse aqueles que estavam, maltratando ele mesmo. Até quando ele estava na cruz, o que ele falou para Deus? Perdoa as pessoas que me fizeram mal porque eles não sabem o que estão fazendo. Até quando ele estava lá na cruz, ele continuou, né, perdoando as pessoas. Então, a gente precisa entender que o melhor a fazer é liberar o perdão. Mesmo quando alguém faz um mal, às vezes na escola, uma amiga faz, né, deixa a gente chateada, faz uma coisa que a gente não gosta. A gente não deve guardar essas coisas dentro, sabe? A gente deve, liberar, né? Tem uns textos sugeridos que tiveram pecados perdoados por Jesus, que é legal para vocês estarem anotando e ler em casa também, que eu vou passar para vocês ali no. Eu ia falar agora, mas eu vou passar lá no Whats, tá? Eu vou passar 3 textos lá para vocês estarem lendo. Eles falam também sobre os pecados perdoados por Jesus. E é mais ou menos isso. Não sei se alguém quer falar alguma coisa. Eu acho que depender do Senhor e perdoar em vez de revidar não é uma escolha fácil, né? A gente sabe disso, toda hora a gente quer esganar a pessoa, quero esganar a pessoa que faz o mal para mim, mas eu preciso saber que é importante eu me controlar, saber que existe um justo juiz e se eu
fazer a minha vontade, depois ele vai vai fazer o controle, vai ser justo também comigo. Então é melhor eu deixar ele ser justo só com quem me fez mal, né? Então a gente precisa entender isso, né? Que todos aqueles que já experimentaram o perdão de Deus estão aptos a praticar isso, né? Nós somos perdoados por Deus, então a gente precisa aprender e praticar esse perdão com as outras pessoas, né? A Bíblia fala em Colossenses 3,13 assim, ó: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, isso é assumir uma postura diferente que vai causar impacto, onde você tenha certeza, perdoar faz a diferença. Imagina quando alguém fazer alguma coisa para você na escola, olha só, quando alguém fazer alguma coisa para você na escola, daí o outro amigo vai vir e vai falar assim: tu não vai fazer nada? Você vai dizer assim: não, isso aí, ó, deixa assim que o meu pai do céu vai resolver para mim. Cara, isso vai. A pessoa vai dizer assim: meu Deus, esse cara aí é diferente. Essa aí não é normal, essa aí é diferente, essa aí é, ó, é de outro mundo. Não conheço ninguém que não faria nada, né? É muito centrada e vai chamar a atenção. Vai dizer assim: meu, tem alguma coisa diferente nessa menina. Tem alguma coisa diferente nesse menino. Para ter esse equilíbrio, assim. Então, é isso aí. Assim. É o que eu tinha para falar para vocês hoje. E eu também quero falar, eu vou passar outras coisas também lá no grupo, que é sobre crime passional. Uma coisa bem interessante eu quero estar passando para vocês lá. Mas aí é lá no grupo, assim. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa, se alguém tem alguma experiência para me contar sobre perdoar, sobre perdão, sobre não revidar, sobre revidar. Quem tem alguma coisa para me contar? Esse povo fala demais, minha gente. Mari. Mari tá com cara de que vai falar alguma coisa. Então, ali na parte de contar alguma coisa sobre perdoar, não perdoar, eu parte anotei aqui, depois eu mando a foto do grupo. Que o Senhor nos perdoou para que possamos perdoar, né? Então, acho que isso é uma coisa que a gente tem que realmente investir todo dia, né? Um exercício todo dia. Porque é um hábito que é diário para que a gente consiga perdoar mais. É. E o legal é que, assim, a gente pode fazer nas coisas mais simples. Às vezes, até nas coisas que a gente vê na televisão, sabe? Às vezes você vê um crime na televisão, ou sei lá, qualquer coisa que você vê na televisão, porque a gente gera sentimentos que a gente não deve nem se envolver, né? Que a gente não deve nem se envolver. Então, todos são merecedores do perdão. Todos nós somos merecedores do perdão, independente da falha da pessoa. Então, nós devemos perdoar a pessoa, porque o erro da pessoa, ela vai se acertar com o Senhor. E a gente já quer, tem que ir para cadeia, tem que fazer não sei o quê, tem que ser. Gente, eu não sou a juíza de nada, né? Então, e a gente, quando vê, o nosso primeiro impulso é fazer o quê? Como disse ali na palavra, revidar. A gente já quer dar uma condenação, já quer fazer não sei o quê, já quer botar a pessoa na cadeira elétrica. Cada um já cria todo um negócio para a pessoa, né? Então, a gente pode fazer esse exercício. Quando vê alguma coisa na televisão, fala assim: eu te perdoo porque você fez isso. Começar a criar esse exercício, sabe? Eu te perdoo porque você fez isso. Começar a criar esse exercício. Porque, na verdade, você fala assim: eu te perdoo, e você assim, pai, que o Senhor seja o juiz desse caso porque é do Senhor.
Eu entrego para o Senhor essa pessoa. Eu fiquei muito triste, você pode falar assim, né? A gente pode falar. Eu fiquei muito triste com o que essa pessoa fez, com o crime que essa pessoa cometeu, né? Orar pela família, às vezes quando tem alguma coisa envolvida, né? Orar pelo caso todo envolvido, orar pela pessoa que está envolvida no erro, independente do erro, né? Mas também perdoar, porque às vezes a gente acaba se envolvendo até numa notícia de TV e acaba sendo um exercício para a gente treinar o perdão, porque nós não somos juízes, mas a gente tenta, né, que levar a pessoa para o fórum e condenar, né? Mais alguém quer falar alguma coisa? Sofia, Amanda, Cauã, Breno. Eu não tenho nada para dizer, Suzana. Tá bom, Cauã. Sofia. Já que ninguém tem nada para dizer, eu falo então. Bora lá, Mari. Vamos ficar aqui eu e tu, ó. É que às vezes, tipo, vezes eu saio com as pessoas e tal, daí acontece alguma coisa e a pessoa fala, nossa, tomara que caia, nossa, tomara que. Daí eu viro pra pessoa e falo, não, tomara que conheça Jesus, tomara que seja salva, sabe? E é uma coisa que eu tento cada vez mais. Às vezes eu tô é uma coisa que eu treino diariamente. É isso aí. É isso aí. Esse é um bom exercício também de fazer. Começar a declarar, né? Quando vê a pessoa e declarar. Muito bem. E, tipo, eu gosto muito porque a maioria das pessoas reage de uma maneira muito, assim, que eu não esperava, sabe? Que daí ela fala, ai, passou, não parou na faixa, tomara que bata o carro, sabe? Daí eu falo, não, tomara que conheça Jesus, tomara que seja um trânsito, tomara que seja salvo, tomara que saiba o que tá fazendo na vida, que tome o rumo. Exatamente, que tem uma mudança de Normalmente conduta, a pessoa né? reage. É isso aí, precisa comer. E você consegue mudar as pessoas ao teu redor, né? Você consegue com isso mudar as pessoas ao teu redor. É muito importante, né? Isso aí. Muito bem, meu povo. Às vezes a gente pode começar até na nossa família, né? Exatamente. Da nossa própria casa. Exatamente. Isso é importante. É importante. É isso que nós como Talmidinha, a gente tem feito, tem trazido essa ideia, né, de que nós já estamos manifestando o reino de Deus e que é importante que a gente seja luz lá fora, que a gente já entendeu que lá fora existem dois governos, um pequenininho, um grandão, reino de treva, reino de luz. Nós estamos aqui porque já escolhemos o reino que nós queremos manifestar, né? E que agora a gente está se posicionando, a gente já escolheu o nosso lado e nós queremos chamar a atenção lá fora e dizendo: ei, eu sou de Jesus, né? Ei, é para cá que você tem que vir. Tipo, exalar cheirinho de Jesus, né? É isso, meu povo. Então é isso, meu povo. Eu vou passar para vocês ali material para vocês lerem ali. São mais 3 sobre perdão e 2 crimes que tem ali também na Bíblia para vocês lerem. E vou passar a leitura bíblica da semana para vocês. E a gente vai orar para encerrar. Mais alguém quer falar alguma coisa? Então é isso. Eu vou orar para a gente encerrar. Tá bom?